Ora, o depósito recursal que nós analisamos na primeira parte do nosso programa nada mais é do que uma garantia do juízo. Às vezes não de maneira total, mas é uma garantia do juízo. Se é uma garantia do juízo, mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita, eu entendo que deve recolher o depósito recursal. O TST teve uma decisão há um tempo atrás nesse sentido. A decisão seguinte, ela tratava que o depósito recursal não precisaria ser recolhido se a empresa fosse beneficiária da justiça gratuita. Hoje, nós não temos dúvidas com relação a esse tema. Por quê? Nós tivemos uma introdução na Lei 1060 de 50, a lei específica da justiça gratuita, e esta Lei 1060 de 50 traz hoje em sua redação a caracterização pura e simples. Apesar da lei ser de 1950, essa introdução se deu em 2009 ou 2010. E ficou muito claro por esta introdução na Lei 1060 de 50 que a empresa beneficiária da justiça gratuita não paga depósito recursal. Portanto, hoje eu posso responder isso para você de maneira absolutamente tranquila, porque hoje é texto de lei puro e específico. A empresa beneficiária da justiça gratuita não arca mais, não tem necessidade de arcar com depósito recursal. As custas nunca teve, porque as custas configuram taxa do juízo. Depósito recursal, tivemos aquela dúvida, eu mesmo me posicionei a respeito do tema aqui com vocês, mas o meu posicionamento não deve ser admitido, porque a própria lei, hoje é texto literal dela, destaca que não há necessidade de recolhimento. Joia? Obrigado pela tua pergunta. E vamos dar uma analisada na segunda pergunta? Vamos lá? Vamos lá? Bora, gente! Professor, o efeito devolutivo em profundidade trazido pelo CPC se aplica no processo de trabalho? Olha, primeiro a gente precisa dar uma analisada no que é o efeito devolutivo em profundidade. Por zelo à didática, por prezar tanto a didática, me faço valer e quero, antes de responder a tua pergunta, querido, dar uma explicada a respeito disso. O efeito devolutivo em profundidade é aquilo que é trazido no artigo 515, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Teoricamente, devolve ao Tribunal Superior, quando eu falo Tribunal Superior, não entenda um Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal imediatamente superior. Se a ação foi julgada pela vara, o Tribunal imediatamente superior seria o TRT. E assim por diante. Devolve ao Tribunal Superior toda a matéria, inclusive aquela que não foi objeto de análise na instância inferior. Eu dou um exemplo para vocês. Reclamante postula hora extra numa determinada ação. Reclamado argue prescrição bienal. A ação foi proposta 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho do reclamante. Verifica o juiz de primeiro grau que realmente a ação é prescrita. E caracterizando a prescrição, ele não tem necessidade nenhuma de julgar se era devido ou não hora extra. Concorda? Ele vai falar assim, olha, as horas extras, depois de toda a instrução probatória, tem a caracterização de ser devidas. Mas, em razão da prescrição estar caracterizada, não são devidas as horas extras. Ora, doutores, né? Pelo amor de Deus, ele já caracteriza. Não tem que a necessidade de analisar as horas extras em razão da prescrição ter sido caracterizada. Perfeito. Reclamante recorre ao Tribunal Regional do Trabalho. E reclamante atesta algum motivo para que essa prescrição que foi acolhida no primeiro grau, ela não seja mantida em segundo grau. Por exemplo, o juízo de primeiro grau não analisou que no meio deste lapso temporal, o reclamante propôs uma nova ação. Esta ação foi arquivada, mas a súmula 268 do TST, ela atesta que a demanda trabalhista ainda que arquivada e interrompe a prescrição com relação aos pedidos idênticos. Então, eu teria daquela determinada ação mais 2 anos para propor a ação e não da rescisão contratual. Juiz de segundo grau, turma verifica que existe realmente razão ao recorrente, reclamante. E fala, olha, não existe prescrição. A questão é, o Tribunal Regional do Trabalho reformou a prescrição, mas ele pode julgar as horas extras que não foram objeto de julgamento em primeiro grau? De acordo com o artigo 515, parágrafo 1º do CPC, pode. Isso é o chamado efeito devolutivo em profundidade. Por quê? Devolve ao tribunal toda a matéria, inclusive aquela matéria que não foi objeto de análise em primeira instância.
A súmula 393 do Tribunal Superior do Trabalho não admite esse efeito devolutivo em profundidade em regra no processo do trabalho. Aliás, a regra é que nunca admitiu. Entende-se que isso é a supressão de instância. O processo deve ser devolvido à primeira instância para análise do pedido que não foi julgado. Na verdade, doutores, existe até alguns autores que falam, ora, chama recurso e não curso, então é para rever e não ver. Portanto, o tribunal não pode ver uma matéria, ele só pode rever uma matéria. E, portanto, deve voltar à primeira instância para análise daquele pedido, no exemplo que eu citei, de horas extras. Recentemente, tivemos uma alteração na súmula 393 do TST, que jamais admitiu a instituição desse efeito devolutivo em profundidade. Hoje, a redação inicial continua a mesma coisa, mas ela vem com um finalzinho ali, e nesse finalzinho ela fala assim, salvo na hipótese do parágrafo 3º do artigo 515 do CPC. Opa! Quer dizer então, André, que hoje, pela súmula 393 do TST, nós temos uma possibilidade de julgamento imediato da instituição, da instauração desse efeito devolutivo em profundidade no processo do trabalho? Temos. Temos. Portanto, sua pergunta, você nota que não é simples assim de ser respondida. A ideia é a seguinte, não pode ser caracterizado o efeito devolutivo em profundidade, salvo na hipótese do parágrafo 3º do artigo 515 do CPC. Fechado? Beleza, ótimo. Qual é esta hipótese? Primeiro, se vocês analisarem o artigo 515 do CPC, vocês vão ver que lá fala na hipótese do processo de primeiro grau ter sido julgado sem exame de mérito. E além desse julgamento ter ocorrido sem exame de mérito, que a causa verse exclusivamente sobre matéria de direito. É o que nós chamamos em direito processual de teoria da causa madura. Ou seja, a causa já estaria suficientemente madura para julgamento. Não há necessidade de volta deste processo ao primeiro grau. André, pelo amor de Deus, exemplifica isso para a gente. Claro, pois não. Imagine que o reclamante postula salários em atraso. Ponto. Reclamado, na sua preliminar de contestação, fala assim, o reclamante não passou pela comissão de conciliação prévia que foi instituída no âmbito do seu sindicato de classe. E de acordo com o artigo 625, inciso 625, me desculpe, letra D da CLT, o reclamante é obrigado a passar por ele. Perfeito, reclamante é obrigado a passar por ele. Vem o tribunal, ou melhor, a vara do trabalho, e a vara do trabalho fala, acolha a preliminar, julgo a ação extinta sem exame de mérito, porque tendo comissão de conciliação prévia, o reclamante deveria passar por ela antes de ingressar no judiciário trabalhista. Reclamante recorre. E no recurso ordinário, o reclamante fala, não, eu não tinha que passar lá, porque o Supremo Tribunal Federal já declarou que é inconstitucional a obrigatoriedade de passagem pela Comissão de Conciliação Prévia. Vem o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por exemplo, aqui de São Paulo, e fala assim, assiste razão ao recorrente. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou contra a matéria e não há necessidade nenhuma do reclamante passar pela Comissão de Conciliação Prévia. Ele pode optar pelo ingresso direto no Judiciário Trabalhista e foi o que ele fez. Portanto, afasta o preliminar. Não admitir o efeito devolutivo em profundidade deveria fazer o quê? Volte à vara do trabalho para julgar aquele salário em atraso que foi postulado. Mas aí, o TRT já percebe que essa causa está madura o suficiente para sua análise imediata. O TRT, olhando os autos, ele fala assim, poxa, o reclamado não junta os comprovantes de pagamento que comprovariam o pagamento do salário do reclamante. Uma das poucas matérias de direito, já que a Justiça do Trabalho é eminentemente de fato, mas essa é uma matéria de direito, só se comprova através de documentos. Certa feita, se o tribunal não, analisando aquele critério defensivo, verifica que de fato o salário não foi pago, vocês acham que precisaria disso voltar à primeira instância para análise do juízo? Ora, doutores, economia, celeridade processual. Claro que não. A decisão do tribunal, ela é bem feita, acho até que ela poderia ser inclusive suplementada. Acho que o efeito devolutivo no processo do trabalho poderia ser
admitido de maneira até um pouco mais ampla, porque isso caracteriza agilidade, celeridade mesmo processual, mas por enquanto não é. Por enquanto só é admitido neste caso.